Holanda não perde um jogo de Copa do Mundo desde 2006 e a seleção europeia pode ser adversária do Brasil já na próxima fase da Copa do Mundo. A Holanda, também conhecido como Países Baixos, goleou a Suécia nesta tarde de sábado por 5-1. A Suécia que conta com bons jogadores como o Gyökeres, o Isaac, o Bergvall, que ficou famoso aí em outras redes sociais, muito mais por sua beleza do que pelo seu futebol, mas que conta com bons jogadores, não fez um bom ciclo, mas conta com bons jogadores, fez uma ótima estreia goleando a Tunísia por 5-1 e foi goleada pelo mesmo placar, em um jogo que a Holanda resolveu nos primeiros minutos, tanto nos primeiros minutos do primeiro tempo quanto nos primeiros minutos do segundo tempo, mostrando um poder ofensivo muito grande que pode ser um problema para as outras grandes seleções dessa Copa do Mundo. Grandes também porque a Holanda é muito grande, é gigante. Para mim, a maior seleção sem Copa do Mundo é a Holanda. Eu sei que para muita gente é Portugal, por conta do Eusébio, por conta do Cristiano Ronaldo, mas para mim a maior seleção sem Copa do Mundo é a Holanda. Inclusive, até esse século, até 2010, quando a Espanha conquistou a Copa do Mundo, conquistou a Eurocopa também, a Holanda era maior que a Espanha para o futebol. Nós estamos falando de uma seleção holandesa, de uma escola holandesa que revolucionou o futebol, a laranja mecânica de Johan Cruyff, um craque revolucionário, vice-campeão da Copa do Mundo em 1974, e a Holanda que acumula vices de Copa em 2010 também contra a própria Espanha. A Holanda, para mim, é o maior país sem Copa do Mundo e merecem conquistar uma Copa para premiar o que eles já premiaram, o que eles já ofereceram para o esporte que nós tanto amamos. Eu só não espero que seja agora, porque é uma chance considerável da Holanda enfrentar o Brasil na próxima fase. Isso porque, se o Brasil confirmar o primeiro lugar do grupo, vai enfrentar o segundo lugar do grupo da Holanda. E a Holanda pode ser segundo lugar caso o Japão vença por muitos gols a Tunísia e vença bem a seleção da Suécia e consiga o primeiro lugar. Mas também pode acontecer do inverso, do Brasil ser segundo lugar do seu grupo, e eu acho isso provável. Eu acho que tem chances, não podemos descartar essa possibilidade. Isso porque Marrocos vai enfrentar o Haiti sabendo quantos gols precisa fazer para ser primeiro lugar. E tecnicamente o Haiti nós assistimos ontem, e a Holanda deve ser primeiro lugar depois dessa goleada contra a Suécia. Eu não imagino, eu não vejo, eu não consigo analisar uma goleada do Japão para cima da Suécia. Acho que não vai acontecer, até pela Suécia buscar se classificar, seja em segundo, seja em terceiro colocado. Então não acho que vai ter outra goleada em cima da Suécia. Então existe a possibilidade do Brasil ser segundo e enfrentar a Holanda, que é primeiro desse grupo. E a Holanda é um adversário duríssimo, pode não ter vários craques, pode não ser uma seleção estrelada, tem bons jogadores como o Gakpo, o Malen, que está fazendo uma Copa horrorosa, porém fez uma boa temporada na Roma, o Sammerville, que entrou 2 vezes e marcou 2 gols já nessa Copa, tem também Van Dijk, um dos melhores zagueiros do mundo. Então, Memphis Depay é o maior artilheiro da história da Holanda, está sendo banco a camisa 10 dessa seleção. Tem bons jogadores a seleção da Holanda e é uma seleção gigantesca. É uma seleção que não perde um jogo de Copa do Mundo desde 2006, quando perdeu as oitavas de final para a seleção de Portugal de Cristiano Ronaldo. Desde 2006, a seleção da Holanda não perde um jogo de Copa do Mundo. Isso porque nós estamos falando de 90 minutos. Para a estatística, para os números, não se considera prorrogação nem pênaltis. Em 2010, a Holanda perdeu a final para a Espanha na prorrogação, gol do Andrés Iniesta. Em 2014, a Holanda foi eliminada na semifinal.
para a Argentina nos pênaltis. E aí na disputa do terceiro lugar, depois do Brasil ter tomado 7-1, a Holanda foi lá e meteu 3-0 no Brasil. No jogo que pra mim é Lost Media. Pra mim é Lost Media essa partida aí. Quem que assistiu esse jogo? Eu vi. Eu vi o Brasil tomando 3-0 da Holanda, não tiveram dó nem piedade depois do Brasil ter tomado 7-1 para a Alemanha na semifinal. Em 2018, surpreendentemente, Robben, no fim de carreira, não conseguiu levar a Holanda para a Copa do Mundo e a Holanda ficou fora da Copa de 2018. Em 2022, a Holanda voltando a uma Copa do Mundo, ninguém dando nada para a Holanda vai lá, chega em umas quartas de final e consegue bater de frente em um dos melhores jogos, o segundo melhor jogo daquela Copa do Mundo contra a Argentina. Um 2-2 espetacular. Um 2-2 espetacular em que a Argentina elimina a Holanda com o show do Dibu Martínez, né? A consagração do Dibu Martínez. Naquele momento o Dibu Martínez virou ídolo, se já não era, dos argentinos e eliminou a Holanda nos pênaltis. Então, no tempo normal, em 90 minutos, a Holanda não perde um jogo de Copa do Mundo desde 2006. Desde 2006 a Holanda não perde um jogo de Copa do Mundo. Então temos que respeitar a seleção holandesa. E o Brasil, se a gente for pegar o retrospecto, não vem conseguindo ir bem contra as seleções europeias. Todas as nossas últimas eliminações, quartas de final para as seleções europeias. Você pega 2010, quartas de final para a própria Holanda. Jogo do Felipe Melo e do Júlio César. 2014, semifinal, 7-1. E perde para a Holanda no terceiro lugar, 3-0. 2018, Bélgica. 2022, Croácia. Tá difícil. Então temos que abrir o olho, observar bem essa seleção holandesa, porque... Só arrumar a câmera aqui. Porque... difícil. Um Brasil e Holanda nas 32 avos seria um jogo muito complicado. Relembrando, Brasil passar em primeiro vai enfrentar o segundo do grupo da Holanda, que nesse momento é provável. O Japão joga 1 hora da manhã, vai que, sei lá, 7-0 na Tunísia. Futebol, meu amigo, futebol, a gente sabe como é surpreendente, mas é provável que o Japão fique em segundo, então o Japão seria o adversário do Brasil nas 32 avos. Se o Brasil passar em segundo, que existe a possibilidade, porque ontem o Brasil teve 2 gols anulados, parou de atacar muito no segundo tempo, poderia ter feito mais gols, então o Marrocos entra sabendo quantos gols precisa fazer para se classificar em primeiro lugar e tirar a Holanda do seu caminho e colocar a Holanda no caminho do Brasil. Então vamos ficar atentos, porque vai afunilando a Copa do Mundo e confrontos e histórias sendo definidas, algumas continuando, outras acabando, como pode ser o caso de um Brasil e Holanda nas 32 avos de final, em que o Brasil seria favorito. Dito tudo isso, o Brasil seria favorito. Favoritismo não entra em campo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu sou Felipe Carvalho, estudante de jornalismo. Estou cobrindo a Copa do Mundo aqui no meu canal e também lá no Instagram e em outras redes sociais. Então segue lá o Felipe Carvalho, link na descrição, stories dos jogos em tempo real, tá bom? Então segue lá, a gente está batendo 100 seguidores, assim como aqui estou batendo 100 inscritos, então me ajude, se inscreve, compartilha para chegar a mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu sou Felipe Carvalho, prazer.